Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender a construir o boxplot. Vamos lá. Temos aqui a seguinte situação. Essa tabela ela mostra o número de conexão à internet por estados brasileiros de 2006 até 2008. Observe que não está numa ordem crescente, tá? Os dados de 2006 e 2007 não estão numa ordem crescente. Então, nós vamos construir esse boxplot. Como ele deverá se apresentar? Ele deverá se apresentar dessa forma. 2006 nós vamos ter esse formato, 2007 um pouquinho mais comprido, né? Os elementos estão mais distantes. Em 2008 os dados estão mais compactos. Então, é esse gráfico que nós vamos encontrar ao final desta aula. Então vamos lá, vamos calcular as 5 medidas, que são as mais importantes. Dentre elas são a mediana, o Q1, o Q3, o valor mínimo e o valor máximo. Então vamos lá, a média. Vamos calcular para cada ano e depois vamos copiar para os demais. Então aqui a média, nós vamos clicar nessa célula, igual média, vamos escrever média, vamos abrir aqui o parêntese, indicar que vai dessa célula C4 até a C11. Fechamos e Enter. Apareceu aqui então a média. Nós vamos copiar para os outros anos. Ele vai entender que essa outra aqui refere-se a 2007 e assim sucessivamente. Agora vamos digitar a fórmula do desvio padrão. Nesse caso, ele entendeu como desvio padrão populacional. Então, vamos colocar como desvio padrão populacional. Igual desvipad. Nós vamos olhar aqui que nós temos o amostral e populacional. Damos um clique duplo e marcamos da célula C4 até a C11. Fechamos o parênteses, Enter. Agora, podemos copiar para as células do lado. E ele calcula o desvio padrão de 2007 e de 2008. Vamos calcular agora quantos elementos tem nessa sequência. É lógico que nós sabemos que são 8 estados, mas se nós tivéssemos uma quantidade maior, nós íamos pedir para o Excel contar. Então, nós vamos digitar igual, conte número, conte ponto. Ele traz aqui conte número. Nós vamos pedir para ele contar quantos elementos tem da C4 até a C11. Ele acusou 8 elementos. E aí nós vamos copiar para o lado, todos eles têm 8. Então, nós entendemos. Já nessa célula, vamos colocar o erro padrão, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Então, aqui nós vamos colocar igual o desvio padrão aqui, que nós já encontramos, dividido barra pela raiz quadrada. Vamos escrever raiz, abrir um parêntese e a quantidade de elementos. No caso aqui, 8. Está nessa célula, fechamos, Enter. Deu esse número que é o erro padrão. Vamos copiar para o lado. Bom, por enquanto, estamos só encontrando alguns valores para depois construir o gráfico. Aqui nós vamos calcular o valor mínimo. Então, igual, vamos digitar mínimo, vamos abrir o parêntese e marcar dessa região até o último elemento aqui de 2006. Fechamos, Enter, aproveitamos e copiamos para o lado. Ganhamos tempo com isso. Agora, nessa célula, vamos calcular o primeiro quartil. Então, você vai digitar igual, quartil, vai abrir um parêntese, vai indicar a matriz que ele se encontra, e ponto e vírgula. E qual que é o quarto? É primeiro, segundo, terceiro, quarto? Nesse caso, é o primeiro quartil, é 25%. 1, fecha o parênteses, Enter. Aí você vai copiar isso para o lado. Eu cometi uma falha ao digitar, que eu digitei sem querer um sinal de negativo. Eu vou excluir ele daqui. Aí sim, não. Eu estava desconfiado que tinha alguma coisa errada, porque não tem nenhum valor negativo aqui.
Então agora está certo, eu tirei o sinal do negativo. A mediana, você vai digitar igual med, abre o parênteses, indica a região que você quer. O valor mediano, quando você der Enter, ele trouxe o 505. Observe que o Excel não precisa que os elementos estejam numa ordem crescente. Então, ele já vai identificar. E eu copio para o lado. Aí, eu vou encontrar agora o terceiro quartil. Igual, quartil, abre o parêntese, indico a matriz, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar que é o terceiro quartil. É muito parecido com o formato do primeiro quartil. E dou Enter. Aí eu copio para o lado. E agora o valor máximo. Nessa célula eu vou colocar o valor máximo. Vou digitar igual, máximo. Vou abrir o parêntese. Vou indicar a matriz. Vou fechar. Ele trouxe o valor maior da sequência, que é o valor máximo, 1460. Copio para o lado. E aí eu já tenho a base do Boxplot, que são os 5 números mais importantes. Bom, agora eu vou precisar de alguns valores, que é o Q1 menos o valor mínimo. Então, vou clicar aqui, vou digitar igual Q1 menos o valor mínimo. Ele vai me trazer esse valor. Vou copiar para as demais células, que ele já calcula dos outros anos. Aqui é o Q1, basta eu clicar aqui igual e pressionar nessa célula, ele já vai copiar essa fórmula. E aí, copio para o lado. Na sequência, eu vou fazer a mediana menos o Q1. Então, vou digitar aqui nessa célula, igual, vou clicar na mediana, menos o Q1. Posso clicar tanto aqui nessa célula, como nessa outra aqui, tanto faz. O Q1 está lá em cima, vou buscar ele lá em cima, ok? Aí eu vou copiar para o lado. Agora, o Q3 menos a mediana, igual o Q3 menos a mediana. Copio também para células ao lado. E por último, o valor máximo menos o Q3, igual o valor máximo menos o Q3. Enter. E vou copiar aqui para o lado. Agora eu vou usar esse quadro, que seria marcar essa região, com exceção da linha 16 e a linha 20, e eu vou inserir um gráfico de colunas, né, empilhadas, no caso, esta aqui. Vou trazer aqui para o lado, e agora eu vou dar uma melhorada nesse gráfico para ele se tornar no Boxplot. Vamos lá. Bom, agora eu vou acrescentar os bigodes do Boxplot. Então, vou clicar nessa parte aqui de baixo, vou apertar o sinal de mais e barra de erros. Vou clicar aqui e vou buscar mais opções. Então, nessa opção, eu vou colocar menos aqui nessa direção, menos. Depois, eu vou buscar, vou deixar com legenda mesmo, e aqui para baixo, eu vou personalizar. Então, vou especificar um valor. Que valor é esse? Então, aqui, eu vou colocar, vou deixar como erro negativo, né? No caso, o positivo eu vou deixar do jeito que está ali. Negativo, eu vou colocar esse valor aqui, ó, o Q1 menos o mínimo. E vou dar OK. Então, ele apareceu o bigode ali. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o bigode da parte superior. Para o bigode superior, eu vou clicar agora nessa região. Vou fazer praticamente a mesma coisa, clicando aqui em mais, barra de erros, vou clicar aqui, mais opções, vou agora deixar em mais, porque eu estou na parte superior, e vou especificar o valor, que vai ser o valor do máximo menos o Q3. Esse no valor positivo, e vou dar OK. Vai aparecer agora esse bigode aqui para cima e para baixo.
continuando, clicando com o botão do lado direito do mouse, formatar a série de dados, e eu vou clicar aqui em preenchimento, sem preenchimento, e agora vou voltar lá para colocar sem linha. Na realidade, já está aqui, sem linha. Quando eu fechar, ele vai me trazer essa disposição, sem preenchimento e sem linha. Agora eu vou na série 2, vou clicar com o botão do lado direito do mouse, formatar a série de dados, vou colocar preenchimento, sem preenchimento, mas agora eu vou querer uma linha sólida, e eu escolho a cor. Nesse caso, vou escolher a cor preta. Fecho, e aí ele vai ter esta outra aparência. Agora faremos esse mesmo procedimento para a série 3. Nesse caso, clicamos aqui, botão direito, formatar a série de dados. Vamos colocar sem preenchimento e com uma linha sólida na cor preta. Fecho. Ele já agora está com a aparência total do Boxplot. Se eu quiser agora eu posso modificar essa série aqui embaixo, colocando um formato dos anos 2006, 2007 e 2008. Vamos lá? Agora, com a região marcada, vou clicar com o botão do lado direito, selecionar dados e vou editar. Onde está 1, 2, 3, eu quero colocar os anos de 2006 a 2008. Então, vou editar e vou marcar 2006 a 2008. Ele já aparecer aqui no gráfico. Eu dou OK. OK. E elimino essa parte aqui que não me interessa. Bom, agora eu vou colocar todos os dados que eu preciso. Por exemplo, conexão à internet por estado. Vou aproveitar que esse aqui já está pronto para ganhar um pouco mais de tempo. Venho aqui e coloco no título. Eu clico aqui e escrevo o que realmente eu quero dar como título para o gráfico. Se eu quiser as legendas, como está aqui o número de conexões aqui lateralmente, eu também posso digitar isso. Vamos marcar para a gente já ganhar tempo quando for escrever isso lá no outro. Tá? Então eu vou clicar aqui no gráfico, vou escolher aqui essa parte. Aqui, ó, vertical e principal. Aí eu clico aqui, um clique duplo. Marco a região e escrevo o que eu quero. Nesse caso, eu copiei lá do outro, mas aí eu não quero com esse tamanho tão absurdo, eu vou diminuí-lo para, sei lá, 12. E aí eu centralizo isso da forma que eu achar necessário. Ok? E o gráfico você pode ir melhorando cada vez mais, colocando cores. E espero ter colaborado aí com a construção do Boxplot. Lembrando que se você procurar isso na internet, você vai ter várias formas de se construir. Uma delas é essa. Até lá, até a próxima aula.